O revés da fraude contra Lula, a maior promoção de um líder na história atual da humanidade. Lula é o único político com certificação de honestidade totalmente testada e garantida em todas as esferas. Ele foi atacado em várias armações eleitorais, do período Collor e Fernando Henrique, sendo sempre comprovada a sua inocência, depois daquelas eleições. Internacionalmente perseguido, pela CIA, por ordem de sua tirana elite aristocrata, que vive da especulação e exploração de outros países. Defendido por vários juristas internacionais por ser atacado em vários processos forjados, com calúnias, injúrias e difamações, sem nenhuma prova material contra a sua pessoa, comprovando sempre a sua inocência. Lula foi perseguido por uma covarde união, em vários segmentos, políticos, econômicos e religiosos. A aristocracia promoveu uma lavagem cerebral, com ataques pela mídia e religião. Cristo sempre defendeu o amor real, sem doutrinas inúteis, mas os seus líderes religiosos sem juízo fazem abominavelmente o oposto, perseguindo, defendendo até a morte. Assim, eles são hipócritas anticristos, declaradamente diabos sem juízo. A elite tirana e diabólica faz esses crimes porque tem pânico de Lula, do que ele pode representar contra ela. Assim, paradoxalmente, elas mesmas certificaram a honestidade e força de Lula. O antagonismo, fazendo o mal, elas exaltaram o bom. Ficará para sempre na história do Brasil a grandeza de Lula, enquanto todos os outros serão lembrados por seus covardes golpes. Dizem que a justiça tarda, mas não falha, porém, depois de uma eleição forjada não se pode voltar atrás. Um homem de caráter não mente, mas, infelizmente, este não é o exemplo encontrado no atual desgoverno do país. Os mentirosos nunca foram confiáveis, eles são falsos, sem caráter. A elite é covarde, para se manter no poder. Ela não sabe liderar, não tem capacidade de administrar, é incompetente e conta com o auxílio de entreguistas fardados. A tirania é a arma dos covardes, que não sabem conquistar o seu povo. Agora, em vez de defender o país do poder estrangeiro, o traidor exército envergonhado por suas infames mentiras ainda se junta covardemente para fazer guerra contra Lula e o povo. O tirano poder opressor é fútil, covarde, mesquinho, mentiroso, incapaz, ele joga com vidas humanas apenas para satisfazer as suas ilusórias vaidades. A insanidade da vaidade de poucos nunca poderá prevalecer sobre as necessidades reais de muitos. Assim, no fim, a salvação de juízo estará no despertar da própria consciência de seu povo. Nenhum país é evoluído enquanto existir miséria. Ninguém pode ser realmente feliz enquanto seu próximo passa fome e necessidade. Um povo subserviente nunca será independente, sempre será colônia, para outras nações explorarem. Nenhum governo se desenvolve sem apoio. No Planalto é necessário políticos que defendam o interesse da maioria do povo e não dos poucos da elite tirana. Afinal, quem sustenta a todos é o próprio povo. A nação viveria muito bem com o compartilhamento, do cooperativismo, com lideranças sem patrões. Observação. Quanto aos tiranos idólatras das religiões, é bom esclarecer que eles queimarão com a verdade para sempre no mundo inferior, ainda depois que morrerem, porque nem existe a teoria de reencarnação, conforme previsto no Apocalipse de João. Por que são anticristos? Pois, eles ainda cobram o dízimo de uma lei extinta por Cristo. Comprovem a clara verdade da Escritura, dita pelo próprio Cristo. A lei e os profetas duraram até João Batista, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Lucas 16:16. Está bem claro e compreensível a Escritura, para quem a lê. Portanto, a infantil e mística lei de Moisés, com os seus sacerdotes, templos, rituais e dízimo, e os profetas, até mesmo seu primo João, com o seu inútil ritual de batismo em água, estavam fora do Espírito Santo da verdade do reino de Deus. Pessoas sem discernimento ficam em um mundo inferior de juízo, elas não evoluem de consciência. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido segundo Coríntios 3:14. Até mesmo aquele arcaico dízimo abolido por Cristo funcionava como uma previdência social nos tempos de Moisés. O dízimo era compartilhado, servindo as viúvas, órfãos, imigrantes e os levitas, que não tinham herança. O dízimo não era em dinheiro,
Ele era recolhido de 3 em 3 anos e separado da colheita e dos animais que a terra produzia. Isto está em Deuteronômio 26, 12, em 14, 28 e 29. Logo, as profecias não são as suas doutrinas humanas inventadas, elas são previsões paranormais de fatos que a humanidade realiza, ao longo das eras. As próprias profecias, por si mesmas, comprovam realmente a existência de um ser superior no infinito. Comprovamos assim que pessoas bestas são insanas, elas idolatram doutrinas abstratas e discriminam pessoas concretas, contra a razão da realidade. O amor real não tem regras, ele é acima de qualquer lei inventada, pois amor já é respeito. O amor real é infinito, absoluto, incondicional. Por isso, o amor real não discrimina preconceituosamente a ninguém. O ser superior de consciência é infinito como o amor. O preconceituoso é um medíocre orgulhoso, iludido com a sua própria soberba, desunido dos outros e da natureza. Assim, o preconceituoso é um fútil iludido fora da realidade. O preconceituoso esbanja declaradamente a sua ruindade, a sua falta de inteligência ou insanidade, sem nenhuma vergonha, porque ele nem tem juízo. Cada pessoa é única. Portanto, ninguém pode ser discriminado, pois todos são incomparáveis. O Cristo demonstra que o ser superior de juízo não discrimina ninguém, não há privilégios. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. Quando a humanidade vai compreender que a palavra pecado significa somente injustiça, sem nenhum mistério, pois ela vem de delito. As suas medíocres doutrinas vão imperdoavelmente contra o Espírito de verdade de Deus. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. Mais uma coisa, além disso, de serem condenadas pelo Espírito Santo de Deus, na realidade, elas vão contra a justiça da lei penal, por causa de seus declarados preconceitos contra pessoas. Elas ainda materialmente praticam estelionato, constrangimento ilícito, charlatanismo, curandeirismo, injúria, calúnia, difamação, formação de quadrilha, apologia ao crime, incitação ao crime, etc. Comprovadamente as doutrinas inventadas cometem crimes penais. Assim, elas causam prejuízos financeiros e psicológicos. As doutrinas são mesquinhas, elas inutilmente recriminam pessoas por sexo, raça, idade, aparência, comportamento, atividade, condição, instrução, classe, pensamento, bebida, comida, fumo, vestimenta, etc. E, doutrinas nem existem na realidade. Elas são invenções, ilusões, teorias, mentiras. Uma justiça real já teria sentenciado esses impostores, por prejudicarem as pessoas. Assim, essa justiça omissa também vai para o inferno junto com eles no fim deste tempo. Profecias não são doutrinas inventadas. No Espírito de verdade, Deus existe, e Cristo é o real Filho de Deus. Então, praticamente 2/3 ou 0,666 da população sem juízo, 1/3 de omissos e outro terço de pessoas sem amor, permitiram um exército entreguista assumir o comando do seu país. O termo diabo significa intrigante, e Satanás, adversário, sem importar em qual dimensão ele se encontre, sem nenhum mistério. Esperamos que este número 666 seja bem lembrado por elas para sempre, porque são um número de bestas sem juízo presas no seu inferno. Mesmo perdendo seu país para as bestas sem juízo, apenas aquele 0,333 da população consciente evoluiu, se salvando na sua autoconsciência. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. Um ser superior de consciência bane para o mundo inferior inúteis seres sem juízo, presos em coisas vãs, porque não sabem amar de fato para estarem em seu reino unido. Tanto o pouco religioso quanto o fanático são enganados do mesmo modo. As pessoas discernem ou não. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens.
Mateus 15, 9. Não há meio discernimento, nem meia verdade, nem meio amor, nem meia liberdade, nem meia luz. Na imparcial verdade absoluta, tudo sempre pertence à unidade do infinito, sem nenhuma discriminação. Portanto, quem se torna desunido do infinito, ficando finito, por acreditar em suas próprias ilusões de orgulho e limitações doutrinárias, fica também preso a uma existência finita, sem mais nenhuma evolução de consciência. Esta é a lógica fundamental da realidade escolhida. Uns escolhem a vida, de evolução eterna, e outros escolhem a morte, de estagnação eterna. Desde o início a humanidade foi avisada: quem prova de preconceitos de bem e mal morre para a vida eterna. Uma pessoa esclarecida é sempre verdadeira, sem esperar por ilusórias recompensas. O que as pessoas honestas desejam é apenas um reino unido de paz em amor real. Afinal, Jerusalém significa alicerce da paz, e dos céus significa, de consciência acima. Fora, do Reino Unido, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. A verdade é imbatível, intocável, irrepreensível, perfeita, sadia, santa. Somente a verdade é santa. Resumindo, só evolui ressuscitando acima quem discerne, quem tem juízo. Nem existe a imperdoável, compulsória e reativa, teoria de reencarnação. Alcançar o próprio juízo de amor real evolui o ser, sem dívidas. Acreditar em qualquer doutrina sempre faz o ser perder o seu amor de livre-arbítrio. A evolução não admite a prisão a qualquer doutrina. Não se anda para trás na ressurreição de consciência nas espécies. O Homo sapiens ainda é o atual ser superior aos animais e do instinto neandertal. As crianças vêm ao mundo porque são puras, sem doutrinas e sem preconceitos. Só os diabos não conseguiram evoluir para encarnar, porque foram contaminados por preconceitos de bem e mal, desde a dimensão pretérita. Constatamos que os crentes de doutrinas não leem ou não compreendem as escrituras que eles tanto carregam debaixo de seus braços, todos os finais de semana. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Mateus 6, 5 a 8. Então, evolua de juízo, seja livre, puro, como Cristo, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas. Ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, realmente. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12.